A paz do Senhor, crente, vamos estudar? No capítulo 17 de Gênesis, a gente chega agora na mudança, finalmente na mudança de nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, e a gente vai falar sobre a aliança que o Senhor fez com Abraão e o seu povo, contando ali com a exigência da circuncisão. Vou ensinar não, né? Explicar mais ou menos ali o que é a circuncisão, da forma que eu sei, tá? Nada muito elaborado, mas que esse capítulo mostra também a misericórdia do Senhor sobre nós, o que um pensamento, uma pequena palavra pode nos causar, né? Então vamos lá. Aos 99 anos, 99, gente, se eu chegar aos 80 eu já tô feliz. Aos 99 anos, Abraão recebe a visita do Senhor, né? Como vou dizer assim. O Senhor vem e fala com Abraão. Não está dizendo aqui se foi por visão, se foi por sonho. Está dizendo que o Senhor falou a Abraão. E o Senhor veio ali e reafirmou, né, muitas das promessas que ele já tinha feito a Abraão. E dessa vez ele afirma que o filho, né, da promessa virá de Sara, virá de Abraão e Sara, o filho do casamento, né? Que Deus já tinha dado essa, como é que se fala? Essa promessa a Abraão, mas eu acredito que ele pensou que Ismael fosse esse filho. Então Deus volta ali e fala, ó, você vai ser pai de nações, tô mudando o teu nome, né? Vamos descobrir por que Deus mudou o nome dele? Por que agora, em vez de Abrão, ele se chama Abraão? Vamos lá. Quando atingiu Abraão, né, Abraão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Já fica uma dica para você aí, né? Ó, anda na minha presença, que nós andemos na presença do Senhor, que nós tentemos, né, ser um pouco mais limpos, né? Perfeitos, eu acho que a gente não consegue isso, mas na presença do Senhor, eu entendi aqui que na presença do Senhor, a gente é perfeito, ó. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão o rosto em terra, Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Então é isso que significa o Abraão, é pai de nações, pai de multidões. Sabia dessa já? Não sabia? Anota aí, para não esquecer. Então, reafirma, né, as promessas que ele já tinha feito da numerosa descendência, fala aí que vai ter um filho, fala sobre a circuncisão, que é dá-lhe o decreto, ó, o incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Vamos lá, o que seria a circuncisão? O pênis, ele tem uma pelinha, né, em volta. E a circuncisão seria nada mais, nada menos do que a retirada dessa pelinha, né? E se você for colocar naquela época, né, que não tinha anestesia, em que não tinha nada, hoje em dia qualquer cortinho já dói muito. Imagina numa região sensível, a retirada dessa pele, né? E a forma como era feita, né, arcaica, não tem nem como imaginar a dor e como é que era cuidado disso, né? O quanto que demorava para cicatrizar. Então, a circuncisão era basicamente isso. Era essa retirada. E por que Deus queria isso? Eu acredito que fosse para que... É um local que é sensível, é um local que eles sempre vão estar ali olhando e se lembrando da aliança do Senhor, ou seja, foi no seu próprio corpo, né? Como se fosse um sacrifício. Como se fosse, não, realmente foi um sacrifício, né? No seu próprio corpo. E era uma forma de separar mesmo o povo escolhido do povo não escolhido, vamos dizer assim, né? E Deus já deixou claro ali que quem não fizesse, quem não estivesse de acordo com o que ele estabeleceu para Abraão, estaria eliminado. Então, Abraão, no mesmo dia, já circuncidou ele, o filho Ismael. Abraão estava com 99 anos nesse dia, né? E o seu filho tinha 13. E todos os
escravos, sejam nascidos já na sua própria casa ali, né, na sua própria terra ali, ou comprados, mas tudo que foi comprado com o dinheiro de Abraão, tudo que era de Abraão, pertencia ao povo de Abraão, precisava todos os homens fazerem essa circuncisão. Voltando ali na promessa do Isaac, uma coisa que eu achei muito interessante. Isaac significa riso, sorriso. E foi exatamente o que Abraão fez quando Deus falou para ele que daria um filho a ele, vindo de Sara, né? Abraão ficou meio desacreditado ali, vamos dizer assim, porque ele já tinha 99 anos e Sara 90. Então, aos olhos humanos, não é possível gerar nessa idade, não é possível ter uma criança, né? A Sara já não tinha, fala ali que Sara já não tinha mais, né? A visita de todos os meses, né? Que as mulheres têm. Então já havia cessado tudo. Então para ela, para ele, né? No caso, era impossível. Assim como para Sara também, quando ela ouvir, ela também vai ter a mesma reação do sorriso. Mas isso é no próximo capítulo. E aí eu acho interessantíssimo porque mostra que Deus já sabia a reação deles, porque Isaac significa isso. E os dois têm essa reação. E aqui também nós aprendemos como Deus é misericordioso, como Deus, a gente vai ver que Deus foi misericordioso tanto com Abraão quanto com Sara, porque esse riso Deus podia ter falado, se Deus pensasse como nós, se Deus fosse egocêntrico como eu e você, né, ele iria falar, o quê? Você riu? Então tá bom, tchau, tô indo. Não, perdeu, acabou, não tá confiando em mim. Seria mais ou menos isso que a gente faria, mas Deus não fez. Então, Deus já sabendo, ainda colocou o nome compatível com as reações. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é muito lindo, né? Então, vamos aqui ver. Enquanto a gente puder tirar ensinamentos aqui, eu vou ler para vocês qual foi a atitude de Abraão. Ó. Diz também Deus a Abraão, Sarai, tua mulher, já não se chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-lo-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Rei de povos procederão dela. Então prostrou-se Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo: há um homem de 100 anos, já de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Esse riso, como eu já falei aqui, esse riso de Abraão poderia ser de um pouco de descrença, poderia ser de felicidade, de assimilação, né? Ele tentando ali entender como isso poderia acontecer. Mas o que pegou aqui não foi o riso em si, mas sim que diz aqui, ó, disse consigo. Eu imagino que Abraão pensou, né? Eu imagino que Abraão pensou só. Ele pensou sobre isso. E aqui nos deixa atento ao cuidado que devemos ter com os nossos pensamentos. Às vezes a gente acha que... A gente tem essa mania, né? A pessoa fala alguma coisa e a gente já, no nosso pensamento, já rebate, já... E Abraão não é diferente. Ele tem as mesmas características que nós porque ele é um de nós, né? Mas aqui já nos ensina que Deus é misericordioso. Ele percebe que Abraão fez aquilo instintivamente, né? Que é da natureza. Duvidar, que é da natureza, mas que ele sabe que Abraão crê nele. E quando ele fala sobre Ismael, né? Deus responde para ele. Quanto a Ismael, né? Eu te ouvi, abençoá-lo-ei e falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Agora, ele tem um tempo determinado para esperar. Ele sabe que no tempo de 1 ano, ele vai ter um filho. Agora, Deus foi específico. Vem de Sara, dentro de 1 ano, vou abençoar Ismael, porque eu ouvi as tuas orações. É basicamente isso que Deus está falando. Provavelmente, né, Abraão orava e pedia por Isaac, por ser seu filho, né, intercedia por Isaac. E eu quero deixar aqui para você que a nossa oração, a nossa intercessão nunca é em vão. Deus sempre está ouvindo as nossas orações. Por mais que para nós, às vezes, pareça que Deus não está respondendo, mas Ele está. Como ele disse aqui, ó, abençoá-lo-ei e falo-ei fecundo. Deus, ó, eu te ouvi. Provavelmente é o que ele pedia para Deus abençoar, para Deus fazer ele ser grande, fazer, né? Então,
Não deixe de orar, por mais que você não esteja vendo o resultado ainda. Como a gente já falou aqui, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Então, seja intercessora pelos seus filhos, pelos seus amigos, pelos seus pais, por quem for, mantenha-se firme. Deus escuta. Deus ouve as nossas orações e Ele atende a oração de quem crê que Ele faz, que Ele pode. E vamos prosseguir aqui, né, nesse aprendizado aqui, que Abraão, ele simplesmente ouve as orientações de Deus, né, do Senhor, sobre tudo, e ele faz. Como disse, no mesmo dia ele já foi lá e já colocou em prática a ordem do Senhor sobre a circuncisão, né? Ele não pensou, ele não cogitou, ai, vai doer, ai, quanto tempo será que a gente vai demorar para se recuperar, né? E vai ficar todo mundo parado, porque eles, com essa cirurgia, né, muito dolorosa, eles não conseguiam fazer grandes coisas, então é como se fosse assim, o tempo da recuperação ali seria uma casa parada. E o que eu quero deixar aqui para você, que independente do que o Senhor mandou você fazer, independente se vai te causar algum probleminha, alguma dor, algum incômodo, tudo é para ser, se é para ter uma aliança com Deus, se é para ter um estreito ali com Deus, pague o preço. Vamos pagar o preço. Que nada paga o preço de ter uma comunhão, de ter uma aliança, de andar com Deus. Nada paga. Então, que esse ensinamento, né, esses aprendizados de hoje enraizem no seu coração, que Deus venha falar mais, que você venha, ao ler aí, perceber outros aprendizados, perceber outras coisas e que possa colocar aqui nos comentários também, para que eu fique sabendo de outras coisas que Deus te mostrou, que não mostrou para mim, e que a gente se encontre no próximo vídeo e Deus continue nos edificando com tanta misericórdia, com tanto amor, porque Ele, como Ele mesmo disse aqui, ó, Deus, eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Fica com essa palavra que ela venha falar mais e mais. Amém. Tchau, tchau.